Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do A Voz das Mulheres no Climatério. Hoje, o papo é sobre algo que mexe com o corpo, o sono, a disposição, enfim, com a saúde física das mulheres nessa fase da vida. Para isso, a gente vai conversar com a doutora Annelise França, que vai explicar de que forma o climatério impacta o corpo e o que dá para fazer para manter o bem-estar. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gi, pelo convite. Eu adorei, tá? Para me apresentar para o pessoal, eu sou ginecologista e obstetra. Eu sou professora também da UENG, né? E eu trabalho muito com esse público climatérico, né? Que são as mulheres aí nessa faixa etária que a gente vai conversar. Sou aqui de Passos, tá? Então, para mim é uma honra enorme estar participando desse projeto de vocês, que eu amei, achei incrível. Ai, muito obrigada, professora. É um prazer te convidar para esse episódio. Doutora, a gente ouve muito sobre os sintomas emocionais do climatério, mas fisicamente, o que muda no corpo da mulher? Então, o climatério ele é uma fase de transição, né? A transição do final da vida reprodutiva da mulher. Então, a mulher passa a ter ali sintomas relacionados à queda hormonal, principalmente do estrogênio, né? Então, no corpo da mulher, isso pode resultar, por exemplo, em ganho de peso, pode resultar em fadiga, insônia, isso gerar ali um ciclo vicioso de estresse. As mulheres passam a ter preferência por carboidratos, né? Olha que beleza. E elas passam a ter, por exemplo, algumas não ficam satisfeitas ali com a fase de vida que estão vivendo, com esse acúmulo de peso, né? Fora também os sinais específicos da queda de estrogênio, né? Que se sente mais, por exemplo, no ressecamento vaginal, né? Na baixa de libido, e isso vai impactar o social, né? E psicológico da mulher na família, no trabalho. Algumas relatam também esquecimento, né? E o que elas reclamam mais é a dificuldade de perder peso. Que isso aí, a gente tem um acúmulo ao longo dos anos de uma taxa menor de metabolismo, mas a gente sabe que o papel do estrogênio ele é muito importante para a gente fazer essa manutenção aí da qualidade de vida dessas pacientes. Então, são várias, entre aspas, sintomas, né? Algumas negligenciam essas coisinhas e acaba que fica uma bola de neve. Então, é muito importante elas estarem informadas sobre isso. Então, é uma fase que exige mais atenção com o corpo, né? Porque, às vezes, o que parece preguiça ou cansaço, é só o corpo pedindo cuidado. Sim, e também acresce a esse fato, né, que a gente sabe que a mulher tem aí dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então, ela sempre negligencia o seu cuidado em favor dos filhos, em favor do casamento, da casa, né? Então, acaba que o climatério ele vem para alertar ela que, opa, se eu cuidei a vida toda de outras pessoas, agora é o meu momento de me cuidar. Porque geralmente é uma fase que os filhos já não moram em casa, às vezes essas pacientes são separadas, né, divorciadas, estão à procura também de outro relacionamento. E o que eu brinco muito com as minhas pacientes é o seguinte: você viveu só metade da sua vida, né? Nós estamos falando aí de pacientes de 45, 50, 55 anos. Então agora você tem toda a outra metade da vida para viver, para se priorizar e para colocar a sua saúde em primeiro lugar. Então, é muito importante que elas tenham noção de que é uma fase, mas que essa fase ela é o próximo passo para o resto da vida delas. Agora, doutora, vamos para a parte prática. O que dá para fazer para se sentir melhor nessa fase? Tem algum segredo para passar pelo climatério com mais qualidade de vida? Eu acho que hoje todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz, né? Que a atividade física é o melhor remédio para todas as fases de vida. E no climatério não ia ser diferente, né? Então, primeira coisa é organizar para fazer atividade física. Ah, eu não consigo ir para academia, não tenho orçamento. Então, dentro da sua casa mesmo, você vai organizar ali pelo menos meia hora todos os dias, que é o seu horário para cuidar do seu corpo, e fazer uma atividade. Hoje em dia a gente tem YouTube, né? A gente tem aí podcast, inclusive, né? Que eles auxiliam na prática. No mundo ideal, essa paciente iria para academia, fazer atividade de musculação, aeróbico. Mas a gente sabe que não é a realidade de todas, né? Então, 30 minutos durante 5 dias da semana de atividade moderada já é suficiente. Ou 3 dias na semana, 50 minutos de atividade moderada. E o que é atividade moderada? É aquela atividade que você cansa,
tá? Então, mulherada, não vale falar que limpa a casa, que lava a roupa, que isso não é atividade moderada, né? Que atividade moderada é aquela que se concentra num período de tempo e que demanda uma energia maior. Essas outras atividades que a gente faz durante o dia, o nosso corpo, ele consegue suprir essa demanda energética. Então, parou ali aquele momento seu de cuidar do seu corpo, e a gente sabe também que tem repercussões, inclusive, na saúde mental, né? Então, o melhor remédio de todos, ele é, entre aspas, gratuito, que é a atividade física, né? É verdade. Tem mais alguma coisa, além da atividade física, que pode auxiliar na saúde física da mulher? Então, junto com a atividade física, a gente precisa também pensar sobre uma alimentação equilibrada, né? Até visando não ganhar peso, né? E também pensando aí na saúde óssea. Então, para algumas mulheres vai ser necessário repor cálcio, né? Porque a gente sabe que esse estrogênio que para de ser produzido pós-menopausa, ele auxilia no metabolismo ósseo. Então, algumas mulheres que não conseguem ali, pela dieta, né, ter essa dose adequada de cálcio, elas precisam suplementar. Mas uma dieta equilibrada, com acompanhamento, e que essa paciente consiga ali adequar também ao orçamento dela, é o ideal aí dos mundos, né? Então, o climatério, ele é a fase de prevenção e promoção de saúde, atividade física e uma dieta equilibrada. Ou seja, é o famoso combo. Alimentação, movimento e cuidado constante, né? Nada de esperar que o corpo dê sinal de pare para você começar a agir. Isso, e sempre a prevenção é o melhor caminho que a gente tem aí para tratar as comorbidades que elas vão surgindo aí, né, com o avançar da idade. Então, a gente brinca, né, você quer ter o climatério da Dona Benta, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, ou da Cláudia Raia? Então, isso é muito importante de se pensar. Caramba, realmente uma boa comparação que você fez agora. E para quem tá ouvindo a gente e não sabe nem por onde começar, quais profissionais você recomenda a ajudarem nessa fase do climatério, além dos médicos, né? Então, eu acredito que tem o seu ginecologista de estimação, né? Então, seu ginecologista, ele vai te guiar nessa fase, né? Tem muita paciente que tem dúvida, mas a gente vê o ginecologista como médico da mulher. Então, é muito mais fácil ela procurar o ginecologista do que ela procurar um clínico geral, né? Um clínico médico ou algum outro profissional. Então, a gente faz essa triagem inicial, né? Se precisar, a gente encaminha essa mulher, por exemplo, para o cardiologista, para o endocrinologista, mas a responsabilidade do climatério é nossa mesmo, né? Inclusive o tratamento de osteopenia, né, que é a diminuição da massa óssea, o da osteoporose, é tudo por nossa conta. Além disso, a gente tem que contar com o apoio da equipe multidisciplinar, né? Então, educadores físicos, os nutricionistas, psicólogos, né? Então, tudo isso para a gente garantir para aquela paciente um climatério tranquilo. Uhum. Então, é sobre ter uma rede de apoio, profissionais e também amigas e família, né, para passar por essa fase, né, com mais leveza, porque tem muita questão física que só um apoio emocional que consegue ajudar, né? Sim, sim. E conversar também com as outras pessoas que estão passando por essa fase, né? Quais são os sintomas em comum, né? Porque tem aquele rol de sintomas, mas às vezes a pessoa está sentindo algo diferente. Então, ela acha que é normal, mas está diferente do que a amiga dela está passando, do que a vizinha dela está passando. Então, nesse sentido, conversar com outras pessoas que vivem a mesma fase e dividem essas angústias é muito importante também dos cuidados no climatério. Doutora, para a gente encerrar, né? Que mensagem você deixaria para quem está passando por essa fase e sente que o corpo está mudando demais? Então, a gente tem que pensar naquilo que eu falei, né? O climatério é uma fase de vida e daqui para frente você ainda tem metade da sua vida. Então, vamos cuidar do corpo, da mente, da alma, né? Da espiritualidade, para quem acredita, e viver, né, esse momento focado na gente mesma, né? Então, as pacientes que se dedicaram aí todos esses anos a cuidar de família, de esposo, vamos ser um pouquinho egoísta e falar, agora é minha vez de me cuidar. E lembrando que a gente tem metade da vida pela frente, o climatério não é o fim do mundo. Isso é verdade, né? Foi muito, muito bonito tudo isso que você falou, doutora. Muito obrigada pela conversa e por todos os esclarecimentos que você trouxe no episódio de hoje, viu? E para você que ouviu até aqui, obrigada pela companhia. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o impacto do climatério na vida social e profissional das mulheres e como equilibrar tudo isso sem perder o bem-estar. Um beijo e até lá!